Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, aqueles também que nos acompanham pela rede Vida de televisão, pelas mídias sociais, o canal Orante com Fé, este grande tempo do Advento que estamos vivendo é uma grande preparação, um grande retiro. O tempo do Advento se abre com alegria, com a proclamação de que a salvação é dada a todos. E que bonito podermos nos prepararmos com tanta graça diante de Deus. No dia de ontem, nós iniciamos o tempo do Advento, um tempo que precisa gerar em nós um desejo cada vez mais pela fé e pela esperança. Um desejo de preparar o nosso coração para aquele que recebe o melhor de todos os convidados, Jesus Cristo. Mas para isso se faz necessário olharmos para dentro do nosso coração, olhar para aquilo que habita em nós. A primeira leitura, meus queridos, tirado do livro do profeta Isaías, canta a esperança de um povo exilado. Um Deus que se mantém fiel às suas promessas, à promessa de salvação, não obstante a maldade do homem. Por isto que a primeira leitura é este grande canto de esperança. E o Advento é um tempo também de expectativa, de termos uma esperança na pessoa de Jesus Cristo. Mas é no Evangelho de hoje que nós encontramos a centralidade da vigilância. É no Evangelho de hoje que nós encontramos a centralidade daquilo que nós celebramos. 3 pontos eu destaco no Evangelho de hoje, tão conhecido por todos nós, da cura deste centurião, do empregado deste centurião. Eu gostaria de ressaltar 3 pontos fundamentais. Primeiro, a atitude que este centurião teve. E minha gente, um centurião romano, ele era um homem pagão, nada tinha de comunhão com o povo judeu, ou seja, totalmente separado. Mas este homem, ele não se prevalece de sua condição, ele sai de si, ele sai da sua condição majoritária, ele sai da sua condição de chefe, e centurião significa que ele era um chefe de 100 soldados, por isso centurião, ele que sai de sua condição. Por isso 3 pontos fundamentais que este centurião teve para viver o seu testemunho. Ele agiu com bondade, ele agiu com humildade e ele agiu com fé. Por que bondade? Porque o seu empregado possivelmente não era um empregado,
mas como a Sagrada Escritura nos coloca mais para baixo do Evangelho, ele era um escravo, e assim, sendo escravo, este centurião era dono deste empregado, e ele poderia fazer com ele o que ele quisesse, porém, ele tem uma atitude de misericórdia. Ele olha para a condição daquele escravo, que poderia ser, aos olhos de tanta gente, um homem descartável, mas ele age com misericórdia, a bondade que brota dentro de um coração que é tido como um coração pagão. Depois, a sua humildade de ir até Jesus, de ir a um homem que não fazia parte do seu contexto, de ir àquele que verdadeiramente poderia salvar. Mas para isso, meus queridos, era necessário ter uma atitude de humildade. E a atitude de humildade, muitas vezes, nós precisamos nos despojar de nós mesmos para ir ao encontro de Jesus. Como este homem, um centurião nos dias de hoje, poderíamos comparar como se fosse um major do exército, um capitão, uma pessoa de autoridade, mas que não tem medo de sair de si para ir ao encontro de Jesus. E a sua última atitude, uma atitude de fé, acredita na palavra de Jesus. Olha como é importante a experiência com a palavra, olha como é importante a experiência com a palavra de Jesus. E o tempo do advento é este grande tempo de retiro, onde eu e você somos convidados a fazer uma experiência profunda com o Verbo encarnado, com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que a atitude de fé é muito importante. Este centurião depositou na pessoa de Jesus Cristo a sua expectativa. Assim somos nós, convidados, a exemplo deste centurião, a depositar em Jesus as nossas expectativas. E neste tempo, é um tempo propício para isso, para que possamos sair de nós mesmos, para que possamos sair de nossas concepções. Enquanto estivermos enraizados em nossas concepções, não conseguiremos trilhar o trajeto que este centurião trilhou, da bondade, da humildade e da fé. E fé, minha gente, não é um campo sentimental. Fé é um campo de adesão. Eu adiro à pessoa de Jesus Cristo sem ficar esperando enxergar os sinais. E olha a fé deste homem. O Senhor nem precisa entrar na minha casa, porque este centurião sabia que Jesus, como um judeu, se entrasse na casa de um pagão, poderia ficar mal falado. Olha o cuidado deste centurião para com a pessoa de Jesus. Por isso, minha gente, olhemos para o testemunho deste homem, um testemunho que até hoje ecoa na nossa vida. Em todas as santas missas nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Minha gente, se verdadeiramente soubéssemos o peso dessas palavras, nós faríamos esta experiência profunda com o amor de Deus, neste tempo do advento. Deixar com que esta oração, através do testemunho de fé que este homem trouxe, um homem pagão, e aqui este centurião, ele mostra que a salvação é para todos os povos, que a salvação é para todos aqueles que têm fé, para todos aqueles que aderem a Jesus. E na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que nada mais agrada a Deus do que a fé.
Sem fé, nós não agradamos a Deus. São Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, diz: o justo viverá pela fé. A fé é fundamental em nossa vida, para que possamos fazer a experiência profunda do amor de Deus. Hoje também, minha gente, a igreja nos convida a fazer memória a um santo muito importante, São João Damasceno, padre e doutor da igreja, um homem que poderia viver todos os privilégios financeiros da sua época, porque o seu pai tinha condições para tal. Um homem que poderia viver tudo aquilo que ele quisesse, mas pela obediência, pela humildade, ele se reserva ao direito de fazer a experiência com Jesus Cristo, vivendo então na humildade, vivendo uma vida totalmente voltada para o Evangelho, preferindo muitas vezes os maus tratos da vida do que viver no pecado. O tempo do advento é este tempo também de conversão, onde nós somos convidados a querer sair do pecado para viver a graça de Deus. Este homem que quis ter como arma a teologia, divulgar a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Quando se tornou padre, ele também aceitou ser pregador titular da Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Um homem que contribui muito para a nossa igreja. E uma das suas principais teses teológicas é a encarnação, onde nós vivemos este tempo. Por isso, meus queridos, que este tempo do advento, onde a nossa vida é um eterno advento, onde nós somos convidados todos os dias a nos preparar para a vinda de Jesus, que deixemos com que o Evangelho de hoje, estes 3 pontos tão fundamentais, da bondade, da humildade e da fé, verdadeiramente seja um caminho que nos conduza para aquilo que nós celebramos, para aquilo que nós nos preparamos para vivenciar neste tempo do advento. A espera não é uma espera estática, é uma espera dinâmica. Se você quer viver a fé na sua vida, seja bondoso. Se você quer viver a fé na sua vida, seja humilde, saia de si. Não fique preso em suas concepções, não fique preso nos seus títulos, não fique preso nos seus status. Tenhamos o exemplo deste centurião que sai de si e vai ao encontro de Jesus. Que o Evangelho de hoje nos dê a graça da fidelidade à palavra de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.